Muito bem, na entrevista do dia, olha, eu estou recebendo com muito prazer o advogado Cleberson Siqueira. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer, meu amigo. Um prazer estar na sua presença aqui. Olha, o Cleberson, advogado com 18 anos de experiência, professor universitário, palestrante, consultor de políticas públicas e sócio da empresa EA2, que é Educação Afetiva, especializada na formatação e atualização de documentos jurídicos, pedagógicos, além de consultorias voltadas ao setor público. Além de ser uma simpatia de pessoa, estou recebendo aqui, então, o Cleberson. Cleberson, primeiro, antes da gente entrar no mundo jurídico, eu quero que você fale um pouquinho dessa vitória sua de emagrecimento. Poxa, não tem nada a ver com isso aqui, né? Verdade. Você mudou radicalmente de vida, né? Radicalmente. Eu emagreci 32 quilos. 32? Perdi 32 quilos. A maioria, assim, muito rápido, em menos de 6 meses. O que foi que aconteceu? Você ficou doente? Na verdade, não? Assim, não fiquei doente. Eu estava fazendo um mestrado em educação na Unesp e a gente fazia uma matéria adicional na UnoOeste. Uhum. E um dia eu parei o carro no estacionamento e estava chovendo e eu tentei dar um pique, assim, sabe? E a aula era no segundo andar. E aí eu fui subir a escada. Na hora que eu subi o primeiro lance, eu parei, botei a mão no joelho e falei, vou morrer. Vou morrer. Já o ar não vinha, etc. Fui correndo, cheguei na secretaria para saber onde era a minha sala. Uhum. A moça falou assim, pois não, como posso te ajudar? Eu não conseguia responder, eu não tinha ar mais. E aí aquele dia foi uma virada de chave assim para mim, porque eu falei, poxa, eu preciso me cuidar, né? Hoje eu tô com 45, isso foi há 2 anos atrás, com 43. Eu preciso me cuidar, gosto de viajar, gosto de curtir a vida e etc. Os filhos já bem criados, falei, e aí Subir 4 lances de escada já morrendo? Já morrendo, né? Não dá. E aí foi a virada de chave, comecei a caminhar. Eu tenho os 2 joelhos estourados por conta de futebol e achava que não conseguiria correr. E a minha esposa insistindo comigo, aí corre até a esquina, 50 metros, vai. Começou de pouquinho, Comecei bem de pouquinho. Agora, 2 anos depois, 32 quilos mais magro. Esse ano eu completei a minha primeira maratona, realizei um sonho. Olha que show! 42 quilômetros. Você fez aonde? Fiz em Florianópolis. Com aquele cenário também? Ali é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tinha feito inscrição para Porto Alegre. Aí por conta do ocorrido, das enchentes, chuvas, das chuvas, foi cancelada e eu optei para ir para Florianópolis. A sensação de terminar uma maratona Eudes, é algo indescritível. Imagino que seja. É uma superação, né? E até hoje eu falo para minha esposa, eu não sei como que eu fiz, porque 42 quilômetros é muito quilômetro. Você vai andando ou de carro, às vezes você vai e fala, nossa, é muita coisa para correr, né? Sim. Eu não sou um atleta profissional, sou um cara lento e etc, mas é mais para realização pessoal. Mas chegou lá, né? Cheguei lá sem caminhar em nenhum momento, completei a prova correndo os 42,195. Que show, parabéns. Bom, é o seguinte, olha, o Cleberson Siqueira, ele tem uma carreira extensa de advogado e como educador. E a gente vai começar perguntando aí, como foi essa transição para o empreendedorismo na sua empresa, né, EA2, e o que motivou você a entrar nesse setor de consultoria educacional e também administrativa, principalmente para os órgãos públicos, né? Principalmente para os órgãos públicos. Eu disse, na verdade, assim, quando eu me formei, há quase 20 anos atrás, eu me formei e 2 meses depois eu estava na sala de aula já dando aula. Sempre foi uma paixão a aula. Eu sempre soube na graduação que eu queria lecionar. Independente de qualquer coisa, independente da área que eu iria seguir, eu queria lecionar. Lecionei, esse ano eu completei 18 anos lecionando em faculdade, né, em várias instituições. E eu sempre percebi, também advogando para o setor público, que existia uma deficiência na área de educação. As pessoas que lidam com a educação, muitas vezes elas não conhecem as regras jurídicas, não conhecem o ordenamento jurídico, não conhecem como que as coisas se judicializam e etc. Ao mesmo tempo, os advogados, né, por melhores que sejam, mais aptos que sejam, os advogados que estão nas prefeituras, eles têm que lidar com inúmeras situações. É uma gama de possibilidades, né? Inúmeras situações, inúmeras.
e não tem tempo hábil, né, para se debruçar nessa questão da legislação educacional. Então, eu juntei esses mundos, já que eu tinha um lastro na educação, fui estudar, fiz pós-graduação em Direito Educacional, fui fazer mestrado em Educação, como eu disse, e juntei esses dois mundos. Então, eu consigo juntar essa parte pedagógica com a parte documental, né, essa parte mais burocrática, e a parte jurídica, né? A gente consegue fazer esse link, na verdade. Sim. Eu acabo sendo apenas um elo aí. E como é que foi que surgiu a empresa? Foi nesse sentido, então? Foi nesse sentido. E a empresa, a minha esposa também, que é minha sócia na empresa, ela é educadora também há quase 20 anos, é psicopedagoga e é musicoterapeuta. Então ela tem uma atuação aí de mais de 20 anos e a gente começou a conversar, que é uma outra vertente da empresa, de a gente fazer a atualização, fazer uns treinamentos, cursos com os professores e professoras da rede pública, né? Mais voltados para essa área. Vocês já estão trabalhando com prefeituras? Já estamos trabalhando com prefeitura há muitos anos. Eu, particularmente, trabalho com prefeituras há quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Tá, e esse trabalho não é um trabalho fácil, né? Eu imagino que você mudar uma mentalidade não seja tão fácil. Não é um trabalho fácil. Lidar com a multiplicidade de mentalidades, de ser humano, etc. Esse trabalho de gestão de pessoas é o mais complexo. E qual que é o principal desafio, então? O principal desafio é o que você falou, mudar a mentalidade das pessoas. Porque eu tenho não só um professor que tem uma mentalidade já fixada, eu tenho às vezes gestores que não dão a devida importância para a educação, e eu tenho de outro lado também crianças e pais, né, que às vezes transferem para a escola uma responsabilidade que não é da escola. Então essa briga entre desejos de cada um, né? De cada um, essa administração ela é mais complexa, né? E você atua nisso também, a sua empresa atua em todos esses campos. Todos esses com campos. Com os pais, com o educador, com a parte gerencial. Perfeito, então vamos pegar um exemplo aqui para tratar do conselho, os conselhos de educação, Conselho Municipal de Educação. A gente tem representantes dos pais, a gente tem representantes de funcionários da educação, a gente tem representantes da sociedade civil organizada, né? Nós temos representantes da administração pública e especialmente dos membros da administração pública que lidam com a educação. E aí eu tenho desejos, às vezes, muitas vezes opostos, né, que a gente precisa administrar. Não só colocar essa parte, regularizar documentalmente o conselho, mas tentar fazer com que as pessoas entendam que, além do que elas desejam, né, além do que elas querem, elas também têm que assumir responsabilidades. Né? Todos esses entes são responsáveis pela educação. A Constituição diz que a educação é uma responsabilidade do Estado, mas também da família, né, da sociedade. Então, todos esses entes precisam estar em consonância para a gente alcançar uma educação de qualidade. Bom, sobre a sua empresa, a EA2, ela atua então junto à prefeitura, mas essa assistência que vocês dão para a prefeitura serve muito assim para ajudar também quando o Ministério Público tem alguma demanda, né? Perfeitamente. Essa porque, parte, às vezes os advogados da prefeitura não vão conseguir responder de acordo, né? Sim. Essa parte documental, existem muitos documentos que a gente chama de documentos jurídico-pedagógicos da Secretaria de Educação. Vou te citar um exemplo aqui. O Plano Municipal da Primeira Infância é um documento importantíssimo, é responsabilidade da Secretaria de Educação fazer, mas toda a prefeitura deve estar envolvida, porque o orçamento da prefeitura tem que destinar em todas as áreas, então na assistência, na saúde, no meio ambiente, nas obras, em todas as áreas ele tem que destinar um percentual para a primeira infância, que é a fase da criança do 0 aos 6 anos. Mas esse é um documento que a Secretaria de Educação tem que fazer e muitas vezes ela tem dificuldade em fazer, porque a pessoa que está às vezes no meio ambiente, na obras, não consegue enxergar a importância da gente ter essa atenção. E o Ministério Público tem,
vamos dizer assim, tem pego no pé das prefeituras para que elas façam esse projeto, esse documento, e não só façam o documento, mas que tire do papel esse documento e aplique na prática mesmo. Voltando o orçamento com práticas importantes para o desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Porque se a prefeitura não aplicar isso, tem sanções para ela. Tem sanções inúmeras. A maior sanção não é do Tribunal de Contas e não é do Ministério Público. Não é? A maior sanção, sabe qual que é, Eudes? É para a própria sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, a gente vai em cidades, nós temos na nossa região aqui 53 municípios. Se você tirar Prudente, que é a capital da região, são municípios de médio a pequeno porte. Então, numa cidade de 5 mil habitantes, por exemplo, as crianças hoje que têm de 0 a 6 anos, né, são as crianças que estarão na adolescência na escola. Se a gente não cuida dessas crianças, serão os adolescentes que darão problema depois. E serão também os pais daqui a 15, 20 anos que estarão no município também usufruindo dos serviços do município. No município pequeno, sobretudo, né? Você pensa numa realidade municipal pequena, são os munícipes cuidando dos próprios munícipes. Ao mesmo tempo, por exemplo, que eu estou na saúde atendendo alguém numa UBS, eu tenho um filho que está na educação sendo cuidado por alguém do município. Então, é a gente cuidando da gente mesmo. A gente costuma sempre falar isso. E a maior sanção, quando a gente não aplica direito, não só o orçamento, mas não tira esse documento do papel e o faz valer, é que a gente não vai ter uma sociedade sadia daqui a 10, 15, 20 anos. O efeito lá na frente é desastroso, catastrófico, né? Já dizia um pensador que assim, deixem de construir escolas hoje e vão ter que construir presídios daqui a 20 anos. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos isso. Se você pensar nos problemas sociais, nas famílias que demandam uma intervenção muito grande dos governos, seja ele da esfera municipal, estadual ou federal. Hoje, essas famílias passaram pela escola há 20 anos atrás. Cleverson, mas esse trabalho de convencimento das prefeituras de que eles precisam realmente de um trabalho de consultoria nesse sentido, passa por onde? Passa pelo prefeito, passa pelo secretário de Educação, passa pelo conselho? Qual é o caminho? Porque eu imagino que não deva ser fácil, né? Não é fácil. Em cada prefeitura que a gente entra por uma via. Né? Às vezes é o secretário ou a secretária de Educação que está muito preocupado com aquela situação. Às vezes é o prefeito que tem uma verve, tem um cuidado maior com a educação. Né? Então você pega o prefeito, por exemplo, que já foi professor, que já vem da educação, ele tem esse cuidado. Muitas vezes o prefeito que não passou pela educação, ele não tem esse cuidado, mas não porque ele não tem, porque ele desconhece. Porque não está na formação. Não está na formação dele, ele desconhece essas questões. Via de regra, a gente entra via Secretaria de Educação, né? Que conhece as dificuldades, né? Conhece todos os percalços que a gente tem por não cumprir ou por mal cumprir. Né? Muitos desses documentos que a gente citou aqui, né? Plano Municipal de Educação, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, eles são instrumentos que podem servir de transformação social ou de manutenção do status quo, manutenção do que eu tenho hoje. Bom, a sociedade está passando por uma transformação muito grande no ramo da educação, mais especificamente, políticas públicas para as minorias, né? E uma das minorias que eu vejo que tem bastante necessidade, né? São principalmente pessoas do espectro autista, por exemplo, né? Que aonde vai colocar essa pessoa, de que forma vai colocar, os professores treinados para tratar desse assunto. Vocês trabalham com isso também? Trabalhamos com isso também. Precisava chamar minha esposa para tratar desse assunto. Ela trabalha diretamente, inclusive numa clínica da cidade, com crianças que estão no espectro autista. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Cíntia Vieira. Cíntia, vamos trazer a Cíntia aqui, viu? Carlinhos, vamos trazer a Cíntia aqui para conversar conosco. Mas a gente tem muitas dificuldades. Hoje, a professora Almeri, que é a secretária, mandar um abraço para ela, a secretária lá de Nantes, hoje estava com uma dificuldade. A gente tem renovado os documentos de lá e a intenção hoje era começar a renovar o protocolo, porque existe um protocolo com regras firmadas
por Ministério Público, Tribunal de Contas e agências e ONGs especializadas nessas crianças, né? Nós estamos falando dos autistas, mas a gente pode colocar todas as crianças atípicas neste cenário. Essas crianças, elas precisam estar em sala de aula. Para que elas estejam em sala de aula no turno e tenham um tratamento especial e específico no contraturno, eu preciso demais da colaboração não só dos professores, da colaboração da administração pública para que contrate profissionais capacitados para tal, da colaboração dos pais para que entendam que essas crianças precisam estar em sala de aula, e existe todo um protocolo, né, para que a gente insira estas crianças, todas elas atípicas, dentro da rede de ensino. Né? Antigamente, né, nós já temos uma certa idade, vivência, já né? uma Já vivência. tem uma vivência. Mas antigamente essas crianças elas eram escanteadas. Você não via essas crianças dentro de sala de aula, o que causava inúmeros problemas, por exemplo, de socialização. Não só para as crianças que são atípicas, mas para as crianças típicas também, que não tinham essa interação. E quando encontravam uma criança atípica, tinha dificuldade para lidar com elas. Hoje, as salas de aulas que têm um bom desenvolvimento e que tem crianças atípicas dentro, você percebe nas crianças típicas um desenvolvimento diferenciado. Elas são mais altruístas, elas têm mais empatia, né? Então, é muito importante que a gente respeite esses protocolos, certo? Não só para seguir o que querem Ministério Público e Tribunal de Contas, justamente, né? Mas também para que a gente consiga desenvolver uma sociedade mais sadia. Porque aqui a gente não vai culpar o Ministério Público, né, de estar pegando no pé. Alguém tem que pegar no pé de todo mundo. É o papel dele fiscalizar. Dele, né? Fiscalizar, realmente, de estar presente, né? Porque senão a gente sabe como o que vira, né? Então, o Ministério Público faz o papel dele e a gente tem que se adaptar, né? Então, os prefeitos da região de Presidente Prudente que estão acompanhando, quem está vendo esse vídeo aqui da Mix FM, saiba que aqui tem um profissional que a gente confia, que com certeza vai trazer bons resultados para vocês. Vamos falar de perspectivas de futuro, o que você imagina aí de estar implantando realmente aqui na região de Presidente Prudente, ou enfim, o trabalho dentro da sua empresa? Eudes, a parte dessa questão educacional, a gente tem se detido muito ao estudo de desenvolvimento regional. Eu, pessoalmente, eu sou de Prudente, eu sou nascido aqui na terra, meu pai também, então a família daqui, a gente tem muito carinho por toda a região, né? E a gente vê que a nossa região ela é pouco desenvolvida em relação às outras regiões do estado, né? E outras regiões fora do estado também. Você pega Maringá, Londrina, que há 30, 40 anos atrás vinham para cá para ver como que funcionavam as coisas. Hoje a gente ficou para trás e as duas regiões estão muito à nossa frente. A gente tem se detido bastante ao estudo de desenvolvimento regional, de políticas públicas para desenvolvimento regional. A gente tem algumas situações, eu vou te dar um exemplo aqui para não tomar muito tempo seu, mas nós somos um dos maiores produtores de batata doce, né? Se eu não me engano, nós somos o primeiro do estado, segundo do país, alguma coisa assim. Nós temos aqui na nossa região uma das maiores produções de amendoim, ali na região de Tupã. Né? Nós temos aqui na nossa região também um dos maiores produtores de ovo, ali na região de Bastos. Né? Parece que a gente tem tomate também, bastante. Tomate, aqui, né? Papaya, seringueira. Nós temos acerola aqui pertinho. Acerola, né? Uva. Nós temos uma infinidade de coisas. Mas eu peguei esses 3 modelos para você entender uma coisa. Há um tempo atrás, a gente fez um diagnóstico regional e vimos que uma boa parte da produção, por exemplo, de ovos em Bastos, vira pó e é exportada. Uma boa parte da produção de amendoim em Tupã vira pó e é exportada. Certo? Para a China, especialmente. E uma boa parte da produção de batata doce está virando pó e está sendo exportada. Batata doce, ovo e amendoim são bases na produção de suplementos. Esses suplementos que a gente compra de academia, etc. A China compra isso, fabrica, muitas vezes em navios, a gente chama de navio indústria, porque ele sequer chega na China, né? Ele dá uma volta no oceano pela água internacional e volta com o produto pronto. É um navio indústria.
né? Esse produto vai e volta para nós mesmos. Vai como commodities, volta... Vai como commodities, barato. É barato. Volta industrializado. Por que não a gente não ter uma indústria dessa aqui? Não que eu queira industrializar a região, mas é só um exemplo de como eu posso trabalhar esses produtos aqui, transformar e deixar riqueza aqui na região. Né? A gente tem exportado muita commodity, todas essas que nós falamos, a maior parte delas, a gente exporta de maneira sem processamento praticamente, ou com processamento mínimo. Não tem valor agregado. Não tem valor agregado. Né? Não tem valor agregado. E a nossa região, infelizmente, ela vive um pouco da... Prudente, por exemplo, vive um pouco até uma crítica que eu sempre fiz, nós citamos alguns amigos aqui antes, né? Prudente vive muito da pobreza regional, Eudes. É a família que está em Santo Expedito, que precisa vir a um médico, então ela vem aqui, aí ela aproveita e come um McDonald's, sem fazer propaganda, né? Mas aí ela vai ao shopping, faz uma compra e etc. E a gente vive dessa migalha. Em contrapartida, você pega Londrina, por exemplo, ela tem Arapongas, Apucarana, Cambé, Rolândia, todas cidades muito mais industrializadas que ela. Aí quando ela lança lá um bairro com prédios e apartamentos todos acima de 1 milhão, ela vende muito rapidamente, o que nós temos dificuldade aqui no mercado imobiliário também. Por quê? Porque lá eles têm esse compartilhamento de riqueza. Aqui a gente tem um compartilhamento de pobreza, a escassez. Sim. E a gente precisava mudar um pouco essa mentalidade e trabalhar essa questão da não é nem macro-região, né? Mas são 53 municípios aqui. Sim, a gente tem muita força, né? Muita força. E a gente começa pela educação, né? E tudo começa pela educação, começa pela educação. Bom, o caminho a gente já sabe, o segredo aí não tem segredo nenhum. Agora a gente tem que começar a implantar com pessoas que entendem de políticas públicas, enfim, especialistas na área. Ô Cleberson, eu queria agradecer a sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E dizer que os microfones da Mix estão sempre abertos aí para você trazer as novidades no setor da educação, né? E voltar mais vezes para a gente colocar cada vez mais a educação em pauta. Muito obrigado, Eudes. Obrigado pelo convite, obrigado a todos da Mix. Eu fico muito feliz, fico à disposição de vocês. E vamos cuidar das nossas crianças, Como né? é que a gente faz para entrar em contato com você, com a sua empresa? Bom, no Instagram tá EA2. EA2. E o meu Instagram, Cleberson Siqueira. Fácil de achar também. @ Cleberson Siqueira. Não tem erro. EA2. Isso. É fácil de encontrar lá. Muito Facinho. obrigado. Obrigado, Valeu, até o Eudes. nosso próximo encontro. Um abraço. Valeu, gente.